Olá, amigos, que todos tenham um dia feliz, com chuvas e bênçãos. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina e hoje, terça-feira, 13 de setembro, a lição 12, ela tem como título Disposição para ouvir. Existem pessoas que ouvem, que elas estão assim fisicamente perto de nós, elas estão presentes assim diante de nós, mas que no entanto elas não escutam. Como ouvir não é o mesmo que escutar, nós precisamos dessa valiosa capacidade de ser receptivo, não apenas na mensagem transmitida porque alguém fala, né? mas que a pessoa possa ter essa diferença de escutar, que é estar prestando atenção, a devida atenção, mentalizando no som que é emitido para você. E isso ali é processado pelo cérebro, porque quando novamente você ouvir aquele som, você saberá qual é o som. E as Sagradas Escrituras, em 1 Samuel, no capítulo 2, ele descreve que a família de Eli, um homem consagrado a Deus que pregava o Evangelho no seu lar, em volta onde ele morava, que ele teve 2 filhos maus que não deram ouvidos ao escutar o Senhor. E nesse mesmo livro conta a história também de um menino chamado Samuel, que ele escutou as palavras e aplicou na sua vida, onde Eli passou para ambos os filhos assim fortes advertências de Deus da necessidade de mudarem, né, os seus comportamentos, o seu caráter, e assim eles não o fizeram, não escutaram o Senhor, não prestaram a devida atenção porque não havia interesse, né, de suas partes, e queriam ouvir aquilo que eles gostariam de ter escutado, conforme a sua vontade e o querer deles e o caráter deles. E em 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, e 1 Samuel capítulo 3, versículo 18, nós vemos, né, o perfeito contraste, entre aqueles que escutam a Deus e aqueles que não escutam. E os filhos de Eli foram aqueles que não quiseram escutar o que Deus falava, a orientação divina. Porque eles tinham, outro estilo de vida. Ele não havia interesse na mente deles sobre ouvir sobre Deus e fazer a vontade e o querer de Deus. E eles não escutaram os conselhos e trouxeram uma tremenda maldição para aquele lar, até que eles foram mortos, né? Porque o mal prosperou entre eles. Eli tinha esses 2 filhos e os nomes deles eram Rofine e Finéias. E a Bíblia é clara de nos informar que eles não escutavam a Deus, eram incrédulos, eram perversos e bem ao extremo, né? E afrontavam o Senhor. Eles eram imorais, insensíveis, e o problema era tão sério que a voz de Deus não era mais ouvida em meio ao povo de Israel. Está lá em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. E os filhos de Eli agiram de uma forma contrária às regras e estatutos de Deus para com o templo, e eles se apoderaram de sacrifícios, né, que só cabia ao sacerdote, e eles acabaram sendo mortos. E com isso trouxeram tristeza, né, para a família de Eli, por eles não escutarem os conselhos de Deus, e também houve uma certa culpa, né, do seu pai Eli, que não os instruiu devidamente os seus filhos, e eles não estavam assim preparados, prontos, né,
para submeter-se à vida e à vontade divina. Agora, na Bíblia, nós também podemos ver o contraste dessas atitudes dos filhos de Elias. E nós vemos a bela história do garoto chamado Samuel, que ouviu o Senhor e se dedicou a sua vida realmente ao Senhor, e ele sendo apenas um menino. E os filhos de Eli deixaram de escutar as orientações de Deus e seguiram os seus caminhos maus, embora sendo adultos. E eles só gostavam de ouvir aquilo que eles gostariam de escutar conforme os seus comportamentos ruins, e não queriam ouvir a voz de Deus. Sabem, meus amigos, que Deus, ele tem um amor tremendo por todas as pessoas. Mas uma coisa que ele preza, sabe, é obediência, temor, respeito por ele. E ele dá um livre-arbítrio para todas as pessoas decidirem. E ele, como Criador e mantenedor do universo, ele respeita, né, as decisões de cada um. E ele não se revela para quem não quer seguir as suas orientações. E é essencial, né, nós cultivarmos a disposição de escutar a Deus. E nessa lição, nós vimos a sabedoria de Samuel, quando apenas ainda um menino, quando foi chamado a Deus para escutar a voz, né? E está lá em 1 Samuel, no capítulo 3, versículo 10, e lá diz: então o Senhor veio e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel, Samuel. E ele respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Está lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. O que nós vimos aqui é que Samuel, ele já tinha aprendido a ouvir a voz do Senhor e respeitar e reverenciar o grandioso Deus. Tanto é que quando o Senhor falou com ele, ele já respondeu, eis-me aqui, fala, porque o teu servo ouve. Porque já estava acostumado. Porque a mente dele já estava assim acostumada a processar, né, a palavra de Deus. Ele já estava assim atento, memorizando e executando perfeitamente os sons que vinham na sua mente. E aqui nós vemos a atuação de Deus. E como Deus dá a mensagem a nós, como ele fala conosco, e existem de várias formas, né? Primeiro, Deus fala e se revela ao ser humano com as pessoas, né, através das Sagradas Escrituras, né? Principalmente, hoje um dos pontos principais que Deus se revela às pessoas é através da Bíblia. E o princípio vital da verdade a todos os cristãos é que a Bíblia, ela determina que o cristão faça o que deva fazer, aquilo que deve ser executado. E o que a Bíblia determina para não fazer, seja o que for, não é para fazer. Saibam que nós temos um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de bondade, e tudo que Ele diz para todos nós é para nós fazermos, que é para o nosso bem. E se Deus proíbe, né, algo na Bíblia, né, sobre alimentação, sobre como você proceder na sociedade, como você deve proceder na igreja, observando, né, seus estatutos, seus mandamentos, é para ser observado, para que você respeite, porque senão poderá sobrecair sobre vocês a maldição, sobre todos nós a maldição, se nós não respeitarmos a Deus. E é só nós vermos essa história dos filhos de Eli, né, que tiveram consequências graves, né, e não tiveram reverência, respeito por Deus e tiveram consequências. Mas Deus fala, né, com seus filhos de outras formas também.
Outros meios, como a voz do Espírito Santo, né? Que ele fala nos nossos ouvidos, assim, bem suave, né? Com a voz delicada, e que nós vamos nos acostumando a ouvir. Aí chama-se relacionamento com Deus, saber ouvir a voz do Senhor, onde ali nós recebemos comunicados e revelações divinas e o caminho a ser seguido, o caminho a ser direcionado para nós. Outra forma que Deus se revela é através dos ensinamentos bíblicos, né? Através assim de pessoas, né, que possuem uma bagagem assim, espiritual grandiosa, pessoas consagradas, pessoas que têm comunhão com Deus, pessoas que são batizadas pelo poder do Espírito Santo todas as manhãs, que possuem sabedoria, que são ungidos assim pelo Senhor, para elas nos auxiliar. Elas nos dão conselhos, nos ajudam a nossa vida em todas as fases, em todas as áreas da nossa vida. Porém, nós como cristãos temos que ver nas Sagradas Escrituras, mesmo que sejam essas pessoas com boas intenções, para ver o que elas falam, se estão realmente provadas nas Sagradas Escrituras. Ver o que elas falam, se é realmente a verdade. Porque no nosso meio também existem falsos cristãos, falsos profetas que querem te levar para o caminho do mal. Outra forma muito importante e extremamente importante para todos nós é a oração. A forma de nós comunicarmos com o Senhor através do nosso coração, das nossas ansiedades que nós estamos tendo, que nós possamos falar com Deus em oração, mencionar ao Pai as nossas dificuldades, as nossas aflições, nossos medos. E Deus se utiliza para responder na oração também aquilo que nós estamos pedindo, que é um recurso assim, muito bom para nós discernirmos, assim, para nós começarmos a treinar a ouvir a voz de Deus. Mas tudo isto só acontecerá, meus amigos, minhas amigas, se nós estivermos dispostos, né, em amor e fé e confiança, a escutar e praticarmos a vontade e o querer de Deus. Por isso você, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado através do Espírito Santo com todos nós. E Ele quer dar uma mensagem, quer dar essa mensagem de salvação, para que nós possamos tomar os caminhos da verdade, para que nós possamos aceitar a Jesus, seu Filho amado, como Salvador e Senhor da nossa vida. E através dele, Jesus, que Ele vai nos ajudar realmente a suplantar as dificuldades e anseios que nós temos neste mundo. E ao aceitarmos a Jesus, Ele vai dar o presente que chama-se salvação. E sabe por que Ele quer fazer isto? Porque Ele quer nos levar para as mansões celestiais, lá no alto, no lugar onde Ele foi preparar para todos nós. E sabe por que Ele quer fazer isso, meu amigo, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.